História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, Israel, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, nos dias atuais. Agora nós vamos contar a história de vida do diácono, sacerdote, bispo e Papa Pedro de Jerusalém. O Papa Pedro iniciou seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano de 524, após a morte natural do Papa João III. No ano de 524, o Papa João III estava enfermo em seus apartamentos papais em Jerusalém, Israel, quando veio a falecer de morte natural. Após a morte do Papa João III, a Igreja Católica de Jerusalém se reúne para celebrar as exéquias do Papa João III. As exéquias do Papa João III durou-se 7 dias. Após passar os 7 dias das exéquias do Papa João III e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, se reúne em assembleia e escolhe como seu novo pontífice o Bispo Pedro da Palestina. O Bispo Pedro da Palestina passa a se tornar-se o 50º pontífice da linha da sucessão apostólica, desde o apóstolo Tiago o Justo até ele, o Bispo Pedro. O Bispo Pedro nasceu no ano de 423. Foi batizado pelo Papa Juvenal, foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Anastácio, foi ordenado ao sacerdote pelas mãos do Papa Martírio e foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Elias. Com a morte do Papa João III, ele foi escolhido para estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano 524. Com a escolha do Bispo João, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, elaborou-se 11 documentos e enviou-se para as 11 igrejas católicas, para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. E um desses documentos chegou-se até a Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, para o Papa João I. O Papa João I, imediatamente ao receber esses documentos vindos da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, enviou-se 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém, Israel. O primeiro documento, o Papa João, da Igreja Católica Apostólica Romana, lamenta-se o falecimento do Papa João III e parabenizou o Papa João III pelo seu belíssimo trabalho à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, desde o ano de 513 até o ano 524. No segundo documento, o Papa João I da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, pela escolha do Bispo Pedro da Palestina para sendo-se o 50º Papa da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até o Bispo João, o Bispo Pedro. Em seguida, o Papa João, da Igreja Católica Apostólica Romana, elaborou mais 2 documentos e enviou para mais 2 igrejas católicas esparramadas pelo mundo. O primeiro documento foi para a Igreja Católica da Armênia, para o Papa Otúnios, para que o Papa Otúnios celebrasse na celebração de tronização, consagração, iniciação de pontificado do Papa João III. E o segundo documento foi para a Igreja Católica de Antioquia, para o Papa Severo, para que ele pregasse na celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado do Bispo Pedro como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. No ano de 524, todos se reuniram na Igreja Católica de Jerusalém, Israel, para a celebração de tronização, consagração e iniciação de pontificado do Bispo Pedro. A celebração foi presidida
pelo Papa Otúnios da Igreja Católica da Armênia. O Papa Otúnios da Igreja Católica da Armênia apresentou-se todos os papas presentes na celebração, apresentou-se todos os bispos presentes na celebração, apresentou-se todos os sacerdotes presentes na celebração, apresentou-se todos os diáconos presentes na celebração e apresentou todos os missionários e missionárias presentes na celebração e agradeceu a todos os cristãos presentes na celebração. O Papa Antônio da Igreja Católica da Armênia invocou-se a Trindade Santa. Após invocar-se a Trindade Santa, o Papa Antônio convidou a todos presentes na celebração a pedirem perdão ao Senhor por os seus pecados. Após todos pedirem perdão aos seus pecados, o Papa Antônio cantou-se o Glória. Depois de cantar-se o Glória, o Papa Antônio orou-se e após orar-se perante a Assembleia, se deu início à liturgia da palavra. Levou-se até o ambão o pergaminho do livro das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Após ler-se, colocou-se sobre o ambão. Em seguida, pegou-se um pergaminho dos livros dos Salmos do Antigo Testamento das Sagradas Escrituras, leu-se e colocou-se sobre o ambão. Em seguida, pegou um pergaminho de um dos evangelhos das Sagradas Escrituras, leu-se e colocou-se sobre o ambão. Em seguida, o Papa Severo da Igreja Católica de Antioquia iniciou-se a sua homilia, a sua pregação. O Papa Severo enfatizou-se a todos os cristãos de todos os presentes seguirem-se a obediência da tradição apostólica desde o Senhor Jesus Cristo, passando pelos apóstolos e pelos seus sucessores, os bispos das 12 sedes apostólicas. Enfatizou-se a todos os cristãos vivenciarem e se alimentarem das Sagradas Escrituras à luz do magistério da Igreja. Enfatizou-se a todos os cristãos se alimentassem do corpo e do sangue do Senhor através da Eucaristia e vivenciando cada vez mais como exemplo a vida dos santos, aqueles que deram a vida pelo amor ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo e à Igreja, seja homem ou mulheres ou crianças. E, continuando-se a sua pregação, o Papa Severo enfatizou todo o trabalho de evangelização. Após a sua homilia e a sua pregação, o Papa Severo passou as palavras para o Papa Otúnios da Igreja Católica da Armênia. O Papa Otúnios dá início à liturgia de consagração do Bispo Pedro. O Bispo Pedro se apresentou-se diante do altar, se ajoelhou-se e fez os juramentos perante os papas e perante a toda a Assembleia. Em seguida, o Papa Otúnios da Igreja Católica da Armênia orou-se sobre a cabeça do Bispo Pedro. Em seguida, o Bispo Pedro deitou-se sobre o altar. O Papa Otúnios da Igreja Católica da Armênia fez orações, cantou-se salmos e em seguida o Bispo Pedro voltou-se a ajoelhar no altar. O Papa Otúnios pegou-se o pergaminho das Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do Bispo Pedro e em seguida orou-se. Em seguida, o Papa Antônio pegou o óleo consagrado, ergueu-se aos céus, orou-se e em seguida ungiu-se a cabeça do Bispo Pedro, ungiu-se os lábios do Bispo Pedro, ungiu-se os ouvidos do Bispo Pedro, ungiu-se o peito do Bispo Pedro e ungiu-se as palmas da mão. Em seguida, o Papa Otúnios da Igreja Católica da Armênia pegou o óleo consagrado e ungiu-se sobre as vestes papais do Bispo Pedro. Ao ungir-se as vestes papais, passou-se as vestes para os papas Severo da Igreja Católica de Antioquia, o Papa João II da Igreja Católica de Alexandria, ao Papa Pedro da Igreja Católica de Coríntio, ao Papa Timóteo da Igreja Católica de Antioquia, ao Papa Abel Afuê da Igreja Católica Etíope, ao Papa Silas da Igreja Católica Persa e ao Papa Paulo da Igreja Católica de Éfeso. Eles pegaram-se e as vestiram-se no Bispo Pedro. O Bispo Pedro, após vestir-se, todos os papas oraram-se sobre o Bispo Pedro e as consagraram-se como
Papa Pedro. Após a consagração do Papa Pedro, o Papa Autores da Igreja Católica da Armênia dá início à liturgia eucarística. Levou-se até a mesa do altar o pão, a água e o vinho. O Papa Antonies pegou o pão, ergueu-se aos céus, orou-se e colocou sobre a mesa do altar. Em seguida, pegou a água, misturou-se no vinho, pegou a taça do vinho, ergueu-se aos céus, orou-se ao Senhor e colocou-o novamente sobre a mesa do altar. Em seguida, se fez orações e rezou-se o Pai Nosso. Depois de rezar-se o Pai Nosso, pegou o pergaminho das Sagradas Escrituras do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 30, recitou as mesmas palavras que o Senhor Jesus tinha falado na última ceia realizada do Senhor Jesus com os apóstolos. O Papa Tunis, da Igreja Católica da Armênia, repetiu essas mesmas palavras e em seguida distribuiu-se a Eucaristia para todos os fiéis. Todos a receberam, comeram e beberam, deram graças ao Senhor. Em seguida, o Papa Tunis, da Igreja Católica da Armênia, passou-se a palavra para o Papa Pedro, da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Pedro agradeceu ao belíssimo trabalho que o Papa João III de Jerusalém realizou na Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano de 513 até o ano 524. O Papa Pedro também parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e agradeceu pela escolha do nome dele por estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Pedro agradeceu a presença de todos os papas, agradeceu ao Papa João da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano por escolher ele por aceitar ele a estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Também agradeceu ao Papa Autores da Igreja Católica da Armênia por celebrar na celebração, intronização, consagração e iniciação do pontificado dele e do Papa Pedro, e agradeceu também ao Papa Severo da Igreja Católica de Antioquia por pregar na celebração, intronização, consagração e iniciação do pontificado dele e do Papa Pedro. Em seguida, o Papa Pedro passou a palavra para o Papa Otonis, da Igreja Católica da Armênia. O Papa Otonis agradeceu a todos os papas presentes, agradeceu ao Papa Severo por pregar na celebração de intronização e consagração e iniciação do pontificado do Papa Pedro. O Papa Otonis também agradeceu ao Papa João, da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, por escolher ele, o Papa Otunes, da Igreja Católica da Armênia, para ser o celebrante da celebração de intronização, consagração e iniciação do pontificado do Papa Pedro. Em seguida, o Papa Otunes agradeceu a presença de todos os papas, agradeceu a presença de todos os bispos, agradeceu a presença de todos os sacerdotes, agradeceu a presença de todos os missionários e missionárias, agradeceu a presença de todos os fiéis perante a celebração de consagração e iniciação de pontificado do Papa Pedro. Em seguida, o Papa Autores da Igreja Católica da Armênia invoca a bênção Rubertiob de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Rubertiob de Jerusalém para o mundo, todos os papas retornaram para as igrejas católicas esparramadas pelo mundo pelas suas sedes apostólicas. Se dá início ao pontificado do Papa Pedro, do ano 524 ao ano 544. O Papa Pedro manteve todo o trabalho deixado pelos papas anteriores, fortaleceu a catequese, nomeou e consagrou novos missionários, nomeou e consagrou novos diáconos, nomeou e consagrou novos sacerdotes, nomeou e consagrou novos bispos, fortaleceu-se a catequese, fortaleceu os ensinos superiores, fortaleceu os hospitais, fortaleceu a parte social, foi obediente ao ano litúrgico, a festa do Natal, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Santos Mártires. No ano 544, o Papa Pedro veio a falecer de morte natural. Em seguida, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reúne em assembleia e escolhe como seu novo pontífice o Bispo Macário da Jordânia. O Bispo Macário da Jordânia se torna-se o 51º Papa da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, do ano 554. No 6º século do cristianismo.